E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta agora ao vivo para falar com vocês a respeito do trono, né? Ai, Deus tem falado muito aos nossos corações aí em João, né? E falando a respeito de Jesus Cristo, isso é maravilhoso, né? Ver essa visão, como eu sempre falo, essa visão de João com relação à vinda de Jesus Cristo, né? Conseguiu passar para a gente de uma forma tão amorosa o que Jesus estava fazendo, né? O plano, né, de Jesus para as nossas vidas. Isso é lindo demais. Pontualmente, 12:05 do trono. Vambora! É, Como é que tá? Tudo tranquilo? tô bem, graças a Deus. Tudo Então tá tranquilo. bom. Senta o dedo no avião aí, convida algumas pessoas. Fazendo isso à toa. Acabei de ler sua mensagem aqui no WhatsApp. Posso ler em voz alta? Ah, não. Tá bom. Poxa vida. Tá bom, Poxa vida, poxa vida, tá bom. né? Mas tá tudo bem. E A aí, as Fernandinha novas? vai amanhã no Tudo bem? médico, vai fazer o exame lá Hum, para hum, ver. Quer dizer, ela já fez o exame, amanhã ela vai lá no médico para ver como é que tá, né? Essa perna dela uhum, tá uhum. bem inchada, ela fez uma ressonância, aí sai o resultado Certo, hoje à tarde. certo. Pedi Você aí pro viu que pessoal estar você em reclamou de oração, né? João ontem? Sim, vamos, vamos concentrar as orações em nome de Jesus. Para que corra tudo Finalizar orando bem. por ela hoje. Você viu que você reclamou de João ontem, né? Você reclamou de João ontem. Eu não E aí, reclamei, João. reclamou sim, porque ele começa o capítulo 20 dizendo assim, ó. No primeiro dia da semana, de madrugada, ele não fez follow-up. Aí você reclamou. Aí ele falou assim, eu não fiz porque eu sabia que Cláudia ia fazer. Aí, como hoje ela sabe que você não vai fazer, ele começa assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos. Aí, depois disso, o Depois quê, do João? quê? Aí Depois ele do fala assim: isso aí quê? é para você não parar de ler meu livro. Você começa a ler meu livro e só termina no 21º capítulo. É por isso que eu faço assim, para você entender. Então vamos lá. Depois disso o que, João? Depois disso o que, João? Exatamente. Jesus Cristo disse assim, ó, depois que ele foi lá, conversou com Tomé, botou a marquinha, entendeu? E fez Tomé pegar na lateral. E aí Jesus disse: Você creu porque me viu, e bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não foram escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo nele, tenham a vida em seu nome. A coisa mais extraordinária é que eles estavam numa porta, trancado, fechado, porque eles estavam com medo dos judeus. E Jesus foi lá e não tem porta fechada que Jesus não entre. E ele foi e entrou e aí mostrou os sinais dele para Tomé, o incrédulo, que creu depois e disse: Felizes são aqueles que não vão me ver e ainda assim crerão. Depois disso, aí sim ele começa aqui no versículo 1 do capítulo 21, o último capítulo de João. O último capítulo lá na perspectiva de João. Tá acabando. Tá acabando. Infelizmente, vamos fazer ele de novo? Eu topo. Outro dia, né? Outro dia, né? Pode Vou ser. fazer ele de Pode novo ser. outro dia. Eu tenho certeza que Deus vai revelar mais coisa pra gente. Ah, Mas eu não tenho assim, dúvida. mas assim, para essa semana que entra a gente faz outra coisa, entendeu? E aí depois a gente volta nele pra gente saber o que que Deus quer falar com a gente. O que Pronto. que você acha? Fechado. Fechado. Enquanto isso, eu vou pra praia. Acho que eu vou pra praia. Acho que eu vou pegar aquela
oportunidade da Tereza lá, eu acho que eu vou dar um pulinho na praia, sabia? Vai com Deus. Vou botar o Samuel para conhecer o mar. Mas ele ainda é pequenininho demais para conhecer o mar. É, ele não pode conhecer nem um avião. Pois é, E com Covid ele não pode conhecer nada, por pois enquanto. é. Olha a Tereza aí, a gente tava falando da Tereza. Eu tava Olha falando, só, hum, diga. eu tava falando aqui na minha mente, né? Pensando aqui comigo. Você tá ficando doido, né? Mas tudo bem. Cada um sabe seu propósito, né? É, exatamente. Olha só. Vamos lá então. Depois disso, depois que rolou essa parada aí aconteceu o seguinte. Depois disso, Jesus se manifestou, eu vou até o 14, pode ser? Sim. Depois Olha, eu disso, Jesus se concordei. manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar, é porque eu não falei, eu vou até o 25. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, que é uma pessoa só, Simão chamado Pedro, e Tomé, o incrédulo, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os Você sabe filhos por de que que ele chama Zebedeu. Tomé o incrédulo? Não, Porque por tem o quê? outro Eu fui Tomé. o que creu. Aí ele fala assim, Tomé o incrédulo, e tem outras passagens bíblicas que fala assim, o outro Tomé. Ah, Não é? é Eu o não Tomé sabia, o não. incrédulo. Agora você vê, né? Uma atitude pode te fazer ser lembrado por ela o resto da vida, né? Caramba, é verdade. É verdade. A atitude de Tomé fez com que ele fosse lembrado o resto da vida como o incrédulo. E eu não quero ser lembrado assim, não. É, nem eu. Tá muito grande esse vídeo. Tem alguma coisa errada. Eu também não. Verdade. Tomé, o que creu depois que meteu a mão nas chagas. Pronto. Vamos ajudar Tomé aqui. Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e Mas é os filhos. importante, Mas ele. Marcelo, desculpa te interromper, mas é importante para a gente ver que as nossas atitudes elas reverberam, né? Então, assim, a atitude dele de Jesus ter falado o tempo todo que isso ia acontecer e ele não ter crido, a não ser quando ele viu, reverberou para a vida toda. Então, assim, é importante para as pessoas saberem que reverbera, entendeu? Então, o que você faz hoje pode virar Vai no que ecoar para você sua será eternidade. lembrado, exatamente, no Exatamente. futuro. Exatamente. Olha só, e é importante a gente estender essa conversa e dizer o seguinte, que Deus, ele reconta a sua história. A gente tem uma Sim, história de Sara que é muito parecida. Sara é contada a história de Sara em dois momentos na Bíblia. Em Gênesis conta a respeito dela ter rido de Deus. Ela riu e Deus ficou muito chateado com isso. Mais para frente, num próximo livro que eu não vou lembrar de cabeça agora, Deus reconta a história de Sara e conta ela como serva fiel e crente na promessa. E ele esqueceu. Por que que Deus esquece? Porque houve arrependimento. E quando há arrependimento, há perdão e esquecimento. Porque o verdadeiro perdão é aquele no qual você se lembra, mas não machuca. Para nós, seres humanos, você se lembra, mas não machuca. Para Deus, ele esquece. Por isso que ele é Deus, é verdade. né? E aí o que que acontece? Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo. Só que aqui na minha versão não está escrito Tomé o incrédulo, não. Foi eu que coloquei, viu? Tomé chamado Dídimo. Eu sei que é o incrédulo porque no capítulo de ontem ele fala Tomé chamado Dídimo. Aí eu sei que é o incrédulo. Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. E mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Vou pescar.
Aí os outros Pedro estava responderam. ali desiludido, né? Nesse momento. É, Tipo assim, é. poxa, Jesus morreu, tá bom, ele ressuscitou, eu acredito que ele Sabe aquela ressuscitou. expressão? Você sabe aquela expressão assim? Tá nervoso? Vá pescar. É daqui, velho. Não é da música. Não é da música. É daqui. É exatamente daqui. Entendeu? É, tá E, nervoso? Vai pescar. e aí eu acho que ele estava meio assim, o que que será que vai acontecer a partir de agora, né? Porque o Senhor disse que levantaria de mim a igreja e eu não tenho ideia do que fazer. E pior, eu neguei a Jesus ainda aí 3 vezes e tô arrasado com essa situação toda. Então, vou voltar para fazer o que eu sei fazer, porque pelo menos o que eu sei fazer vai dar tudo certo. Eu acho que ele tipo, pensou assim, sabe? Sim. Vou, vou voltar para o que já é certo. Não vou andar nesse duvidoso, não. Jesus não está mais aqui mesmo, já neguei a ele. Não sei nem se ele vai me perdoar por ter feito isso. Então, vou voltar para o que é certo. É isso aí. E Jesus lhes perguntou: cadê onde é que eu estava? Vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas Déjà os vu, né? discípulos não reconheceram. Mas os discípulos não reconheceram que ele estava lá, que era ele. E Jesus lhe respondeu: filho, será que você tem aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe em cima e também havia pão. E Jesus lhes disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Fale aí. Eu acho isso lindo, né? Primeiro, assim, ele ainda não terminou, né, essa parte aí de Pedro, mas eles estão ali no Mar da Galileia, onde foi o primeiro encontro deles com Jesus ali, onde Jesus pega e fala, é, larga aí tudo que vocês estão fazendo e me sigam, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens, né? E dessa vez eles já conhecem a Jesus, já sabem quem ele é, já sabem que Jesus ressuscitou, já sabem qual é o propósito, mas eles continuam fazendo ali o que aprenderam a fazer no início, sabe? Deixando o ensinamento do Senhor que disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eles deixam esse ensinamento de Jesus e voltam para suas vidas seculares, né? Não é que é errado você estar na sua vida secular. Você vê aí a Paulo. Cara, Paulo fazia missão e estava lá na vida secular dele. O que que ele fazia? Ele, aonde ele ia, ele armava sua tenda e vendia tendas, né? Então, não é errado você estar na sua vida secular. Não é errado você
ter esse propósito, querer crescer, querer ser próspero, querer ser pescador, querer ser médico. Não é errado isso. Só que não foi para isso que Jesus havia chamado eles. Era tempo de implementar o evangelho no mundo, era tempo de mostrar quem era o verdadeiro Cristo, era tempo de não deixar morrer aquilo que aconteceu. Eles eram as pessoas que iriam dar testemunho como Jesus Cristo havia dito, e como Jesus Cristo havia dito, eles se dispersaram. Quando eles falam assim, Senhor, agora nós cremos quem o Senhor é. Ele fala assim, agora vocês acreditam? Porque vocês ainda vão se dispersar e eu terei que unir vocês novamente. Então, esse é o momento onde eles deveriam estar unidos e eles se dispersam, entendeu? Vão cada um fazer suas coisas. E Pedro, ele tá ali angustiado. Eu gosto muito de Pedro, porque eu consigo entender o sentimento dele, porque eu tenho muito do sentimento de Pedro, assim, na cabeça. Ele tá ali, ele é o cara que quer fazer o que é certo, ele quer caminhar para o caminho correto, e muitas vezes ele não sabe como, e acaba metendo os pés pelas mãos, fazendo o que é errado ao invés de fazer o que é certo. Uhum. E, e ele é o cara que não sabe se perdoar pelo que ele fez. Na verdade, Pedro está ali, ele está se comendo por dentro. Ele está angustiado com aquela situação, ele negou Jesus, e isso está perturbando ele. Só que ele não faz como Tomé, que fala assim, Senhor, eu quero tocar nas suas chagas para ter certeza. Ele não chega assim e fala, Jesus, já que o Senhor apareceu, diz aí para mim, o Senhor me perdoou, né? Por favor, tira isso do meu coração. Não, ele guarda isso para ele. E aí ele se vê um homem indigno de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, porque ele, ao invés de cumprir o que ele prometeu a Jesus, de estar com Jesus em todo momento, ele negou a Cristo. Então ele se vê indigno, ele se vê ali culpado, se massacrando. E o que ele faz? Ele vai pescar. Eu vou pescar porque é o que eu sei fazer, então eu vou pescar. E você vê que ele está tão assim, desnorteado, que quando ele vê o milagre que Jesus já havia feito, é um déjà vu. É um déjà vu. Ele, ao invés dele fazer como João fez, chegar e falar assim, Jesus! Não, é, ele viu os peixes, então ele tira as suas roupas e mergulha na água, ele está ali, pelado, tentando tirar os peixes, ajudar. E aí, quando João fala para ele assim, Pedro, é o mestre. Você, opa, peraí, Ah, deixa meu eu Deus, vestir minha roupa. Ai, meu Deus, né? não tô decente. Não tô defendendo. Então, ele está ali nessa situação, numa situação de angústia muito grande dentro do coração dele. Eu hashtag entendo Pedro. De culpa. Eu vivo num processo de me perdoar, sabe? E eu entendo ele porque eu disse para Jesus, né? Em um dos momentos em que eu me afastei de Cristo, eu disse para ele: eu queria estar lá, eu queria cuspir na sua cara, eu queria colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, eu queria ver você sangrar. Eu disse coisas para magoar o Senhor. E disse para magoar mesmo, porque eu queria ferir ele, né? E realmente ele fica triste quando a gente faz esse tipo de coisa. E aí Claro quando que sim. você passa isso na sua cabeça várias vezes, né? Porque o inimigo das nossas almas, ele tá ali para nos acusar o tempo todo do nosso pecado, do nosso erro, de onde nós nos afastamos da presença do Senhor. E aí quando você fica repassando isso várias vezes na sua mente, você fala, é melhor eu ir pescar mesmo, porque eu não dou conta mais de nada na minha vida. Eu não sou capaz mais de nada na minha Exatamente. vida. Entendeu? Eu magoei aquele que eu Tem um mais processo, amava e tem eu um processo desapontei. É, de falha na identidade aí, e que ele acha que não serve, como você está falando, ele acha que não serve mais para nada, e para aquilo que ele tinha que ter sido capacitado durante 3 anos para servir, ele não serve mais, porque o mestre dele foi embora e ele não tem merecimento mais. O Pedro tem um problema de merecimento aí, justa até agora.
Até agora ele tem um problema de merecimento justamente. Ele disse, cara, eu não mereço mais fazer o que o meu Senhor me contratou para fazer. O que eu fui chamado verdadeiramente para fazer, eu não mereço fazer. Não mereço fazer, eu não vou dar conta de fazer, e por conta disso agora eu me lasquei. Eu E acho que até naquela corrida lá, sabe, ele chegou por último porque ele tinha medo de encontrar Jesus e Jesus apontou o dedo pra ele. exatamente. E agora, sabe o que é que vai rolar? Eu vou mesmo fazer é aquilo que eu comecei a minha vida fazendo para me sustentar. E aí voltou a fazer aquilo que ele sabia E eu acho fazer que quando ele olhou e que não assim, não fazia nem tinha tão bem assim. peixe, ele deve ter pensado assim, pô, nem pescar eu sei Nem mais. para isso eu sirvo. Me lasquei. É. Sabe algumas observações que me chamam a atenção? É o seguinte, no versículo 5, Jesus Cristo, como Deus perguntando para Adão onde que Adão estava, pergunta: vocês têm algo para comer? Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não, a gente não pescou nada. Então joguem a rede do outro lado do barco e vocês acharão. E aí eles pegam peixes, uma grande quantidade de peixes, no capítulo 6, no versículo 6. No versículo 7, caiu a ficha de Pedro. Versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua túnica, porque tinha tirado a roupa e se lançou ao mar. Ele deve ter aí falado assim: eu não sirvo nem para pescar mais. E aí ele percebeu que era Jesus Cristo. Aí ele falou: putz, lascou, peraí que eu não sirvo para pescar e estou pelado ainda. Oh meu Deus, eu só faço besteira. Aí no 9, Acho que tudo, Jesus sabe, não Marcelo, precisa. volta à cabeça dele assim. Porque, infelizmente, o inimigo, ele faz isso com a gente. Então, tudo volta à cabeça dele. Ele fala assim, poxa, eu realmente não sirvo para nada. Porque eu falei, Senhor, vamos construir uma tenda e vamos ficar aqui. Aí Jesus fala, sai de reto, Satanás. Poxa, não sirvo nem para isso, né? Aí eu falo, Senhor, lava até meu corpo. Eu quero ser lavado por ti. Eu estou mostrando que ama Jesus. Ele fala assim, Pedro, se contenha. Só preciso lavar seus pés, né? Aí ele pensa, Senhor, me faz andar por sobre as águas, se é o Senhor. Aí ele vai, anda, olha para a tribulação e começa a se afogar. Diz, consigo nem andar por sobre as águas, né? Senhor, eu vou contigo até o fim. Aí ele corta a orelha do soldado e diz: que isso, Pedro? Não foi assim que eu te ensinei? Coloca a orelha de volta. Fala: eu não aprendi nada mesmo dele. Não, Senhor, mas E eu ainda vou nega contigo até Jesus. o fim. Aí quando perguntou: você não é o homem que estava seguindo a Jesus? Eu não, nunca vi nem falar. Tá doido? Tá me É isso aí. confundindo. Sabe você que está aí do outro lado, que a sua vida nada dá certo? Se eu tento uma coisa, dá errado. Eu tento outra, dá errado. Eu tento outra, dá errado. Eu tento mais uma coisa, dá errado. É isso que Cláudia está falando. É justamente isso. Eu estava pensando aqui, estava conversando com minha esposa esses dias, assim, Deus nos aperfeiçoa nas nossas Oi, fraquezas. Renatinha. E ontem a gente percebeu que as cicatrizes, pelo menos eu percebi, que as cicatrizes elas vão com você para onde que você for. Aonde você for, as cicatrizes vão com você. O corpo é glorificado, mas o seu aprendizado, meu pai falou isso. Ele falou isso através, o Espírito Santo falou isso através dele muitas vezes. O conhecimento é uma coisa, a gente até ficou meio chateado uma época por isso. O conhecimento é uma coisa que ninguém consegue roubar de você e a gente começou a falar assim, o Alzheimer rouba. Mas não, porque tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você leva como cicatriz, tudo aquilo como que você leva como aprendizado na sua vida, ela vai para onde você for. Seu corpo pode definhar, pode morrer, mas e pode voltar a ser um corpo glorificado, pode vir a ser um corpo glorificado, virá a ser um corpo glorificado. Mas o seu conhecimento, as suas cicatrizes, aquilo que você usou para curar as outras pessoas, que gerou sementes, aquilo lá vai com você para onde você for. A gente aprendeu sobre isso ontem. É impressionante como Jesus Cristo ele não precisava de comida. Ele pergunta se tem comida. No 9, Jesus não precisava de peixe. Ele precisava que a ficha de Pedro caísse. Porque ele diz assim, ó, ao saltarem da terra, viram ali umas brasas com peixe por cima. E também havia pão. Não precisava de peixe.
Não precisava de comida. Ele perguntou se tinha alguma coisa para comer, para lembrar aquela história lá, a primeira história de Pedro pescando. E aí depois trouxe a memória de Pedro pescando. E aí o forte impacto emocional vem. Traga alguns peixes. Ele ainda pede para trazer alguns peixes que vocês acabaram de pegar. E aí no 12, ele diz assim, ó: venham comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar por quê? Porque eles sabiam que era o Senhor. Eles já sabiam que era o Senhor. E aí eles conectaram aquele espírito que Jesus Cristo soprou nele. Conectou com o espírito. E aí verdadeiramente, espírito com espírito, eles sabiam. Eu não ouso perguntar porque eu sei quem é. Eu não preciso perguntar se é o inimigo me falando algo para eu fazer, se eu estou conectado com Jesus. Eu não vou fazer isso não, porque eu não sei se é o diabo que está me mandando fazer, porque você não está conectado com Jesus. Eu não vou fazer isso não, porque eu não sei se Jesus Cristo vai ficar feliz com isso. É porque você não está conectado com Ele. Porque quando você está conectado com Ele, você não precisa perguntar para Ele. Você vai lá e faz, porque você sabe que é o certo fazer. Você sabe que é princípio, não é regra. A gente está falando sobre isso desde de manhã. É princípio, não é regra, né? E aí eu vou ler do 15 ao 19, Antes de posso? você ler do 15 ao 19, né? E assim, e esse momento mostra de Jesus cuidando individualmente de seus discípulos, né? Cada um tem uma maneira de Sim, ser, cada um tem sim. tem seus erros, seus acertos, o que porque assim como Pedro errou em voltar a pescar, João também errou porque virou e falou assim: "Eu vou com você", né? Então, assim, só que cada um pelo seu motivo diferente, sabe? Com E sabe, seu, pode sim. falar. E sabe o que eu percebo aí? Eu percebo o seguinte, o poder da liderança. Tá entendendo isso? A pedra precisa ser liderança. A pedra precisa arrastar outras pessoas para fazer coisas que eu também vou fazer. E Pedro disse: eu vou pescar, eu também vou, eu também vou, eu também vou, e se embora pescar. Porque ele era completamente, sanguíneo, sangue nos olhos, faca na caveira, mas tinha um processo de liderança crescendo. E Jesus Cristo já tinha visto isso. Esse menino, esse meninão, bobão, entendeu? Que faz as coisas, Eu que vejo faz as Pedro coisas bem assim mesmo. é, que faz as coisas no impulso, que faz as coisas no impulso. Você viu lá, Deus? O que eu fiz? Ele disse: vi, Pedro, tu fez besteira de novo, velho. De novo, Pedro. Poxa, eu achei que eu tinha feito trem Vou ter, massa, só, vou ter que só usar levo backbone. cacetada. É, Vou ter que exatamente. usar backbone nessa orelha, Pedro. Mas Fala Jesus Cristo vai sério. falar um negócio. Jesus Cristo vai falar um negócio massa para ele daqui a pouco. É, Ele vai falar um negócio massa daqui a pouco para mas ele, só Pedro. para finalizar aquilo, então, assim, eu vejo Jesus tratando ali as pessoas como indivíduos também. Ele não trata só o grupo, né, naquele momento, né? Porque ele vai tratar o grupo, ele trata o grupo o tempo todo, mas ele Sim, está tratando sim, também o indivíduo. Ali naquele momento era o momento de sim. Pedro, né, e de João. Era o momento de Pedro e o momento de João. É, e ele vai lá e leva o alimento, né? Ele já estava com o alimento pronto, mas ele traz à memória aquilo que havia acontecido. Eu não te chamei para pescar peixe, eu te chamei para pescar homens. Tá fazendo o É que isso aí. aqui, né? E de uma forma delicada, sem brigar, sem gritar, né? Sem ficar estressado com isso. E você vê ele ali se preocupando, porque ele podia chegar e fazer assim: já fiz minha parte, cara. Já salvei a humanidade, já dei meu sangue. Agora vão se Já foi lascar. lá, dei uma Já batalhada sofreu no até o inferno, tirei a espírito. galera de lá. Exatamente. Então agora o Agora problema é já chega, eu vocês. vou descansar. Mas não, E ele é fala assim: impressionante, no capítulo de ontem você disse assim, eu ainda tenho mais 40 dias aqui, é um ciclo, sempre é um ciclo. Sempre é um ciclo, 40 eu tenho anos, mais 40 40 dias. dias. Então ele Sempre é volta um e fala ciclo. assim: peraí, Pedro, peraí, João. Não aprenderam, não? Vou ensinar de novo. É.
Ele não fala, é por sua conta e risco, agora já soprei o Espírito Santo, faça o que vocês quiserem. Não, é assim, peraí que eu vou ajudar, vou pegar na sua mão, eu vou fazer mais uma vez. Vamos fazer junto. Não tem problema. A gente faz junto. Não tem problema. Vamos fazer junto. Não tem problema. Todas as vezes que você se arrepende de alguma coisa que você fez, que você chega aos pés do Senhor e você pede perdão pelo que você fez, mesmo que seja a mesma coisa, você fez a segunda vez e pede perdão, a terceira vez e pede perdão. Todas as vezes que você vai no altar pedir perdão, é como se fosse a primeira vez que você estivesse lá pedindo perdão pela mesma coisa. Só para você que é a 10ª vez. Mas para Deus é a primeira. Não, tu fez isso? Tá De... bom, tá perdoado. Não, ele não fala de novo. Não fala. Ele não fala. E ele fala Não, assim, a sabe gente aquele fala. filme? A gente fala, ele É, fala, você fez isso? Aí você filha, fala, de de novo. novo. Aí ele vai olhar no caderninho e vai fazer assim, o que me consta, não tem nada disso aqui. Tem uns negócios aqui que você não pediu perdão ainda, para eu esquecer. Mas essa aqui é a primeira vez. Vá e não peques mais. Né? É simples assim. Posso ir do 15 ao 19? Agora pode. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus disse: Apacente os meus cordeiros. E Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhes disse: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João. Ele fala sobre a paternidade. Jesus Cristo fala 3 vezes sobre de onde você veio. Jesus Cristo, eu vou chegar lá, peraí, porque eu vou me empolgando. Filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E até o 19, né, que eu falei. Em verdade lhes digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. As Pode novas ler até o crenças, 23. pode ler? Até o 23. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este ciumento? Jesus respondeu: Tô te Se falando eu que rola um quero filme aí. que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? É até aqui? Uhum. Beleza. É impressionante, né? É impressionante, assim. Primeiro, Jesus Cristo, ele relembra a Pedro de onde que ele veio quando ele pergunta. Quando ele pergunta assim, filho de João, Pedro, filho de João, ele está dizendo, você lembra de onde que você veio? Você lembra verdadeiramente de onde eu te tirei? Você lembra verdadeiramente de cada uma das palavras que eu te ensinei até o dia de hoje?
Você lembra de tudo que a gente bateu papo e conversou. Você verdadeiramente se lembra de cada um dos meus ensinamentos? Você se lembra de cada uma das minhas parábolas? Você se lembra de cada um dos nossos bate-papos, da nossa experiência de andar sobre o mar? Você se lembra de onde eu te tirei, de onde você veio? E eu pergunto para você, você me ama? Ele está forçando uma nova crença, ele está ressignificando a vida Nova de Pedro aliança, nesse né? momento. Uma Uma nova nova aliança. aliança, Que uma para nova Pedro foi aliança. quebrada quando ele nega 3 vezes a Jesus. Não é que para Exatamente, Jesus foi quebrado, mas para exatamente, Pedro foi. E aí ele está exatamente, restaurando essa aliança, ele tá exatamente. posicionando Pedro para que ele entenda que para Jesus não houve quebra de aliança, Isso, porque Jesus isso, sabe. isso. E é impressionante como toda e qualquer crença, ela se forma a partir de duas situações. A primeira situação, ela se forma a partir do processo de repetição. Aconteceu quando ele negou e aconteceu quando ele disse agora eu te amo. Certo? E a segunda é com um forte impacto emocional. Jesus Cristo fez questão de gerar forte impacto emocional em Pedro para gerar nova crença na cabeça dele. E ele pergunta assim: Pedro, filho de João, de onde você veio eu conheço, conheço a sua história, a sua família, e sei de onde eu tirei você, e sei por onde você caminhou, e até onde você me encontrou e o que você viveu comigo. Tu me amas? E se Depois de você tudo que a gente observar, viveu? Marcelo, se você observar bem, ele está trazendo para Pedro algumas coisas, como por exemplo, lá do 1 ao 14, ele traz a Pedro confiança. Isso. Quando você vê lá do 15 ao 17, ele traz a Pedro amor. Do 18 ao 19, coragem. Do 20 ao 23, ele está falando sobre paciência. Então, assim, ele pergunta 3 vezes a Pedro, né, como lá no versículo 14 fala, mas ele está falando sobre tudo isso, sobre toda essa restauração, restaurar a coragem de Pedro que ele perdeu, Exato. restaurar a confiança de Pedro porque ele perdeu, restaurar o amor de Pedro porque ele perdeu, a paciência, quando ele está falando sobre João, a paciência porque Pedro perdeu, entendeu? Exatamente. Ele perdeu tudo Exatamente. isso, mas não porque ele perdeu porque lhe foi tirado, ele perdeu porque ele perdeu a confiança nele. Exatamente. E a partir daí ele perde tudo, entendeu? Ele, Exatamente. ele joga fora tudo, Exatamente. né? Exatamente. E o que Jesus Cristo está dizendo no 18 para ele é quando você. Leia aí sua versão do 18 para mim, Claudinha, por favor. Em verdade vos digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas agora, peraí, quando, porém, fores velho, estenderá as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Ali ele está falando sobre como será a morte de Pedro, você sabia disso? Por isso que ele Sim, pergunta sobre a morte de João, de né? João. Como é que João vai morrer? Ele não está perguntando, ah, e esse? Ele vai fazer o quê? Ele está perguntando, e ele vai morrer como, né? Ele Uhum. porque Jesus está falando, você vai me seguir. E eu não sei se você Uhum. lembra, ele morre com morte de cruz. E ele se sente Sim. feliz com isso. Estou honrando Uhum. a Deus, a Jesus, eu vou morrer como ele. E por conta dessa palavra, tiram ele e penduram de cabeça para baixo. Então ele morre, morte de cruz, mas de cabeça para baixo, né? Que até virou o símbolo do satanismo, né? Que as pessoas diziam, não sei o quê. E ele morre assim de cabeça para baixo, mas ele queria, ele gostou da ideia de morrer como Jesus. Não que ele gostou da ideia de morrer, né? Mas já que eu vou morrer, que eu morra como Jesus morreu. E ele foi obrigado a morrer de um jeito que ele não queria, né? E este vai ficar até quando eu volte. Quando eu volte é uma coisa bem engraçada, né? João morre de velho, não é isso? Uhum. Uhum. João morre de velho.
Mas João morre. Ele fala: Este vai Hum. ficar até quando eu volte. Dá para entender que de repente João não ia morrer, né? João seria de repente arrebatado, ou João seria, sei lá. É uma coisa assim, eu fiquei assim, essa palavra me deixou meio assim, ó, e respondeu, né? E vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? E respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos, aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse tal coisa. Não disse que ele não morreria. Mas ele disse: se eu quero que ele permaneça, até que eu Ele venha, que te permanecerá. importa. Na verdade, É. Jesus está dizendo assim: não interessa o que Pedro, vai vá acontecer com cuidar ele, da da sua sua vida vida. e Olha para o seu apacente as umbigo. minhas ovelhas. É isso que eu estou falando para você. O que vai Exatamente. acontecer com João, com Simão, com Geberezão, com Felipe, não é problema seu. O que é Exatamente. problema seu é o que vai acontecer com você. Com E você, eu com quero que você você me morrerás siga. na cruz. Está sabendo disso? De Então você quer cabeça saber para de baixo, você? já se Quer saber prepara. de você? Quer saber de você? É isso. Quer saber do outro? Não pertence a você. Então vá cuidar da sua vida. É isso que ele está E dizendo. as Ele está pessoas dizendo assim: estavam tão preocupadas em cuidar da vida do outro ao invés das suas, que entenderam que Jesus estava falando o quê? Que ele não morreria. E Jesus não disse nada disso, ele só disse: nada disso. não interessa. Se eu quiser, ele vai ficar. Mas se eu não quiser, ele não Uhum. vai ficar. Interessa que eu quero que você cuide da sua vida. Eu te chamei para quê? Qual é o seu propósito? E olha que honra, né, Marcelo? Porque se você parar para pensar assim, João era Não o é só discípulo honra, amado. Cláudia. Eu não vejo só honra, não. Eu vejo maturidade. Eu vejo Sim, um novo ciclo de vida iniciando no processo de crescimento de Pedro. Ele ainda é o bobo se tornando sim. um Mas maduro. a honra também de você pensar assim, olha que fantástico. João é irmão de Jesus. João é o discípulo amado, né? E talvez esse ciúme aí, que eu tô falando desde o início, eu falei assim, rola um ciúme entre esses dois. Mas aí isso é uma coisa minha, tá? Não é a Bíblia que diz que rola um ciúme, não. Sim. Eu que falo. É. É, então, o que que acontece? Quando essa questão aí entre eles dois, mas Pedro não está enxergando ali a honra que Deus deu para ele. João é o discípulo amado, é irmão de Jesus, é o cara que mais assim falou com profundidade sobre morte e ressurreição de Cristo como promessa divina, né, de salvação. Mas Jesus escolheu a Pedro. Uhum. É uma honra. E é um processo de ser líder, né? É um processo de se tornar líder, porque olha só, quando ele disse vou pescar, todo mundo foi com ele, porque as pessoas inseriram ele como é aquele negócio que a gente tem falado, ser líder não é uma coisa que você se impõe, que você impõe para o outro, eu sou líder e me obedeça. Não, é uma coisa que o outro te coloca como líder. O outro te define como líder. Não é igual qualidade. Qualidade não é eu que defino que eu tenho qualidade. Não. Eu crio processos para ter qualidade. Mas quem define se aqueles meus processos são de qualidade é o outro. A mesma coisa acontece como quando Jesus Cristo, como quando Pedro é definido como líder. Ele é definido como líder pelos outros, enxergam ele como um processo de liderança e ele é definido líder. Por quem? Pelos outros. Diga que você vai falar. Não, eu falei, é o Espírito Santo. A É Teresa isso aí. colocou, né? Como gosto de escutar a palavra de Deus e como vocês, Cláudia, Marcelo, explicam tão bem, de uma forma tão boa, leve, alegre e com muito amor. Aí eu tô Muito falando, é o amor. Espírito Santo. Exatamente. É lindo demais. Jesus Cristo ria assim também. Hum.
né? Não era carrascão, não. Agora, olha só, vamos lá. Menos Aí a quando ele gente vai pegou para onde lá a agora? corda e, ó, cingiu todo mundo que tava no templo. É. Então é isso, sabe? Ele está falando sobre maturidade, ele está falando quando moço eu fazia coisas de moço e quando velho eu tenho que fazer coisas de velho. Pedro, preste atenção aí que é o seguinte, que agora inicia o seu processo de maturidade e esse seu processo de maturidade, ele depende única e exclusivamente de você se permitir ter maturidade. Então vamos ter maturidade? Vamos? Vamos. E aí rolou maturidade em Pedro, tanto é que ele se tornou a pedra da igreja, né? É verdade. E ele, É... você vê assim também que ele Cara, Pedro é muito obediente, né? Você vê em Atos ele já ali como líder, mas ainda muito Pedro também. Você já vê ali em Atos ele como líder, né? E a ponto de Paulo, porque Atos fala mais sobre Paulo do que sobre Pedro, mas a ponto Uhum, de Paulo voltar para perguntar para ele o que Paulo tinha dúvida a respeito do cristianismo. Então ele é ali o líder da igreja. Mas você vê também, às vezes, ele tomando decisões precipitadas porque ele quer muito fazer as coisas. Mas você vê a partir de Atos a transformação dele também. Ele sim, toma algumas atitudes, mas assim, ele começa a ter essa atitude de mais responsabilização. A partir de agora uhum, não é mais só Jesus, eu sou responsável por essas almas. Então eu preciso agir como Jesus agia, né? Então você uhum, vê um Pedro mais sóbrio também. sim. Parou de beber. É, era muito vinho. Então, olha só. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Essa finalização de capítulo aqui, de livro, é muito extraordinária que João fala e que você não vê nos outros evangelhos, é assim, não foi só isso que está escrito aqui. Eu acho que ele está, duas coisas, ele está se redimindo de algumas coisas que ele não disse, que foi dito em Mateus. Eu acho que ele, antes de escrever o último versículo, ele deu uma lida em Mateus, Marcos e Lucas e falou assim: esqueci isso. Eita, poxa, rapaz, isso aqui. Ele disse: não, não tem problema não, eu vou resolver no versículo 25 do capítulo 21. Tô brincando porque o Espírito Santo não faz isso, ele não É, esquece. E mas é todas uma as forma vezes que da você vê, gente gravar, né? Eu todas pensei as ele lá vezes numa que conversa com Lucas e Mateus. Cara, terminei de escrever o livro que o Espírito Santo de Deus me inspirou. Dá uma lida aí, Lucas fala assim, rapaz, tá ótimo, o Espírito Santo de Deus realmente te inspirou. Agora você não falou sobre isso. Não falei porque Deus não queria falar, meu irmão. Vou colocar escrito bem aqui, ó. Existem muitas E é a coisas única que está coisa que ele escrito. trata, e é a única vez que ele trata dele como ele, no livro dele inteiro, É é agora. justamente agora. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Ele disse assim: esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então é muito extraordinário isso, é muito top isso que ele faz. E há, porém, ainda muitas outras coisas que não caberiam no livro. Então, assim, é testificando realmente que Jesus, João não era a luz, mas não esse João, João Batista, ele não era a luz, mas veio para testificar a luz. João era discípulo de João Batista, se tornou discípulo de Jesus, era irmão de Jesus, se tornou discípulo de Jesus e se tornou discípulo amado. Passou o livro dele inteiro falando sobre a importância de que, ei, deixa eu te falar uma coisa, não sou eu escrevendo, porque todas as vezes que eu falo sobre mim, eu falo na terceira pessoa e eu finalizo o único versículo, que é o versículo 24, dizendo que eu sou eu, que testemunhei essas coisas, ter testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu.
e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. É isso. Acabou. Amanhã a gente fala sobre o quê? Acabou. Você quer falar alguma coisa aí? Inflamada pelo Santo Espírito de Deus? Esse último aí é exatamente isso que você se posicionou, sabe, Marcelo? É ele colocando ali, falando sério agora, né? Que a gente fez umas brincadeiras. É ele posicionando assim, porque tem muitas coisas que as pessoas falam assim, ah, mas Mateus fala diferente, Marcos fala diferente, Lucas fala diferente, então a Bíblia tem muitas contradições. E é João dizendo exatamente isso, não existe contradições na Bíblia. Houveram muito mais curas do que o que eu relatei, muito mais curas do que o João, Marcos, Lucas, Mateus relataram. E se a gente fosse relatar tudo o que aconteceu, não ia caber no Não ia livro, caber em livro não nenhum, ia em no nenhum mundo livro. inteiro. Então, a gente colocou aqui o que o Espírito Santo de Deus nos instruiu para colocar, porque é a verdade, entendeu? É o que o Espírito Santo de Deus queria falar aos corações das pessoas. E o que não está escrito aqui aconteceu. Aqueles que viveram naquele momento sabem que aconteceu. E aqueles que leem a Bíblia sabem que é capaz de acontecer, né? Porque conhecem esse Jesus Cristo. E o que importa, na verdade, é o propósito de Deus cumprido em Jesus Cristo. Essa era a maior cura que Jesus veio trazer ao mundo, que foi essa cura espiritual. Foi nos libertar do pecado, nos libertar da morte eterna, nos tirar da escravidão do maligno e nos tornar filho de Deus, irmão de Cristo. Então, Amém. esse era o propósito. E esse foi dito em todos os livros. Então, se Isso. Maria Madalena estava junto com Maria na hora de abrir a porta e João não escreveu isso, é porque não interessava para João escrever isso, interessava para João dizer que ele chegou primeiro do que Pedro, mas não teve coragem de entrar. Entendeu? Porque Lucas já tinha escrito, Marcos já tinha escrito, Mateus já tinha escrito. Uhum. Entendeu? Porque o mais importante ali era a ressurreição. Ele ressuscitou, né? E E agora pronto. ele veio para nos curar, deixou o seu espírito conosco. E basta que a gente creia. Basta que a gente creia para não ser lembrado como o incrédulo, né? Então, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, a tua família, é promessa. É condicional a acreditar. Acredite. E ninguém vai se afastar da presença do Senhor, da tua casa, da tua família, do teu lar. Porque Em o Senhor nome não de vai Jesus. permitir. E é isso que Deus tem para falar nos nossos corações todos os dias. Amanhã a gente começa com Ezequiel, é isso? Isso. Eu não vejo a Ezequiel, hora de chegar no capítulo 37. Ezequiel, ele, meu Deus, 5 minutos você já gozou Ezequiel todo? Já fez roteiro também? Não, não, é porque eu sou apaixonado pelo capítulo 37 de Ezequiel, que é do Vale dos Ossos Secos. Eu sou muito apaixonado pelo capítulo 37. Muito, 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 muito. Muito, Ezequiel muito passou apaixonado. 22 anos ali da vida dele profetizando, né? E ele profetizou através de visões, através de sonhos. E Ezequiel é um dos livros proféticos, né? Muitas das coisas Sim, que Ezequiel fala, a gente vê se cumprindo no Novo Testamento. sim. E, e Ezequiel, vocês vão ver, a partir de amanhã, Ezequiel é um lindo. Oh, meu Agora eu lembrei o que você falou, Zorra, que eu disse assim, a gente vai pegar todos os livros onde é profetizado, desde Gênesis, onde é profetizada a vinda de Jesus Cristo, e aí a gente vai falar sobre cada um deles. Aí você falou, Zorra, é porque é livro pra caramba, né? Antes do Antigo Testamento. Eu, Né?
eu juro esquecido que eu disso. não me lembro o que que foi, mas eu lembro que eu... Mas então tá bom. Ore aí para nós. Senhor, Pai, a obrigado gente por mais um dia na tua presença. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ensina-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos magoam, que nos machucam. Coloca no nosso coração o desejo de cada dia mais e mais andar na tua presença. em nome de Revela em Jesus. nós, Senhor, o teu caráter, para que sejamos, Senhor, verdadeiramente fruto do teu Espírito Santo. Tira de nós o velho homem que de vez em quando bate a porta do caixão, vem com toda a força e fala e faz coisas que não deveria falar e fazer. Em nome Que de Jesus. possamos verdadeiramente estar firmados com o nosso pé na rocha, Em que é nome de Cristo Jesus. Jesus, aquele que morreu naquela cruz para me salvar, para transformar as nossas vidas. E faz, Senhor, como fez com Isaías, transforma a nossa vida, para que não sejamos mais, Senhor, aquele velho homem de lábios impuros, de vida impura, mas de coração verdadeiramente voltado para a tua glória, a tua majestade. E que através de nossas vidas, vidas escutem a palavra, e que o Espírito Santo de Deus continue habitando em nós e através do Espírito Santo de Deus, vidas alcancem o Senhor, para a honra e glória do teu nome, porque esse é o nosso propósito, Amém, é Deus. testemunhar da tua palavra. Em nome Então, de te Jesus. pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Beijos, até amanhã. Deus abençoe Ah, tô grandemente com a meu vida de cada amiguinho um de aqui nós. hoje, ó. Tô vendo. Bicho lindo. Ah, é? Beijos. Sou eu que encerro. Eu tô aqui esperando encerrar. É. Então, hoje, 0659 p.m., inteligência Vamos falar emocional. sobre inteligência emocional. Vamos falar um pouquinho mais sobre Pedro, né? Eu gosto. É, Pedro é bom. É. Eu gosto de Pedro. Eu acho que eu sou muito Pedro, por isso que eu falo muito de Pedro. Não na... Pedrinha. Ó, olha eu sendo Pedro. Não na parte boa, mas na parte ruim eu tenho certeza que eu sou. Viu eu sendo Pedro? Tô vendo. Beijo! Beijo, até amanhã. Até Deus amanhã. abençoe. Não, até hoje, 0659. Isso. Tchau. Eu não vou estar lá não, é só você. Ah, meu filho, não faça isso comigo, não. Nós dois. Pelo Instagram. Até a gente descobrir como é que faz pelo YouTube. Beijo. Beijo, tchau.